E hoje eu quero falar com você que já errou grande na vida, que já cometeu decisões, que já tomou decisões que complicaram demais a tua história e talvez a história de outras pessoas. Que talvez você esteja até hoje andando de uma maneira meio estranha, meio esquisita por conta dessas questões do passado. É possível sim a gente continuar depois dos nossos maiores erros. É possível sim a gente refazer a história da nossa vida, mesmo que a gente tenha andado por caminhos extremamente perigosos. Eu acredito em recomeços, porque não acredito que a vida de ninguém, a vida de nenhuma pessoa, deva ser definida por uma história, nem de sucesso e nem de fracasso. Mas nós temos essa tendência a, às vezes, rotular uma pessoa por aquilo que ela fez de errado, como se não houvesse a possibilidade da reconstrução, como se ela não tivesse o direito de se refazer como gente, como se a gente roubasse da pessoa, tirasse dela toda a possibilidade que a vida dá, porque uma pessoa pode ter cometido algo há alguns anos e ela se refez, ela se arrependeu, ela buscou novas ideias, ela está tentando se reconstruir, mas não, existe um segmento, existe uma lógica, existe uma lei meio nebulosa que condena e taxa pessoas que cometeram grandes pecados e erros, como se elas não pudessem mais voltar a sonhar e a viver. Eu não acredito que uma pessoa deva ser resumida em uma história, em um ato da sua vida, porque o Evangelho de Jesus e através de Jesus, a gente viu ele estendendo a mão para as pessoas que erraram e nunca colocando o dedo na cara e acusando. Jesus fez as suas interpelações, ou seja, ele fez perguntas com o desejo de que a pessoa fizesse uma reflexão diante do seu erro e do seu pecado. Jesus colocava questões para aquela pessoa voltar à tona. Ele nunca empurrou a pessoa para que ela terminasse de se afogar nos seus erros e nos seus pecados. Não, ele estendia a mão e ao estender a mão, ele levantava aquela pessoa já fazendo perguntas, tirando dela o que havia nela de melhor, que é inclusive a nossa capacidade de pensar, de refletir naquilo que nós fizemos. Então, porque eu acredito em recomeços, e eu já de cara convido você a acreditar também, eu posso crer que o amanhã pode ser diferente. Quem não acredita em recomeços não pode dizer isso, não pode cantar músicas que falam sobre recomeços e sobre um amanhã diferente. Para acreditar que amanhã existe coisa nova para ser escrita, para acreditar que o amanhã, ele ainda pode, a gente pode no amanhã fazer coisas muito bonitas, a gente tem que partir do princípio de que o recomeço é sempre possível, por mais difícil que muitas vezes ele seja. Tentar outra vez é a possibilidade para quem entende que a vida é complexa, sim, de que nós, seres humanos, somos extremamente complexos, para não dizer que nós somos complicados e malucos muitas vezes, mas é acreditar que eu não preciso submeter a minha vida, eu não preciso definir todo esse universo complexo em uma decisão. Ou seja, em uma história não pode me definir como um fracassado. Assim como um sucesso não pode definir toda a minha história como uma história de sucesso. Não, nós vamos vivendo e nós temos que ir equilibrando os nossos sucessos, nossos fracassos, nossas luzes e nossas sombras, porque isso é o que nós somos. Luzes e sombras, erros e acertos, idas e vindas. Nós somos esses sentimentos paradoxais que ficam navegando, que ficam balançando aqui dentro, e a gente precisa aprender a lidar com eles e não cauterizar nenhum deles. Para você que está a fim de recomeçar, para você que está a fim de fazer as pazes com o seu passado, para você que está tentando esquecer,
e está chegando à conclusão que esquecer não só é impossível, como é uma insanidade. Inclusive esquecer a possibilidade de você fazer de novo. Com o passado a gente não esquece, a gente ressignifica, a gente se perdoa, a gente fecha algumas gavetas para a gente poder seguir em frente. E quando eu nego aquilo que eu fiz ou eu tento esquecer, eu corro o risco de fazer de novo, ou o famoso deixar para lá. Não tem como deixar para lá uma coisa que ainda está aqui. Não tem como eu deixar para depois uma coisa que está aqui dentro. É uma grande ilusão nossa e um engano nosso, e a gente fica se auto-enganando, achando que negar aquilo que eu fiz vai resolver e me ajudar a não fazer novamente. Não, a gente precisa ter um olhar para o passado um pouco mais leve, mais responsável, e que exerça uma tarefa, que nos ajude a exercer uma tarefa de tirar do passado somente o lado sombrio, para a gente conseguir lidar com a vergonha, para a gente conseguir lidar com a culpa, para a gente conseguir lidar com tudo aquilo que as ações desse passado têm trazido até nós. Não é jogar fora, é trazer à tona, mas num processo gracioso, patrocinado pela graça, num processo amoroso, bancado pelo amor de Deus, porque quando a gente traz patrocinado, sob o signo da graça e do amor, o resultado disso é exatamente uma pessoa mais graciosa e uma pessoa mais amorosa, consigo mesma e com o mundo que a rodeia. Assumir erros na proposta do reino de Deus não é motivo de vergonha, é motivo de felicidade, porque quando a gente admite, a gente também consegue superar, a gente consegue continuar, mesmo com esses fatos, mesmo com essas histórias, já tendo sido escritas e estão cravadas na nossa biografia. A gente não precisa relativizar as coisas para se sentir aceitável, porque a gente relativiza exatamente para tentar tratar aquele nosso erro. De repente não foi tão ruim assim, de repente eu não fui tão errado assim, e a gente vai fazendo todo um esforço aqui dentro para deixar aquela história um pouco mais aceitável, para deixar ela socialmente mais bonitinha. Então admitir os pecados é uma postura de integridade, e essa admissão, ela na verdade é um parto, é um nascimento, é uma nova pessoa nascendo. E a gente precisa repetir esse ato muitas vezes na nossa vida. Nós vamos renascendo, nós vamos nos refazendo, nós vamos admitindo e vamos fazendo com que a vida vá ganhando esses novos contornos, essas novas possibilidades, essas novas trilhas que nós vamos abrindo com os nossos atos de bondade com a vida e com o nosso próprio coração. É o arrependimento, que eu entendo o arrependimento como uma palavra bem mal usada no mundo religioso, porque ela é mais tratada como remorso, e arrependimento não é remorso. O remorso nasce da evidência de que eu fiz algo errado, e isso gera em mim culpa. Isso é o remorso, e eu fico remoendo aquilo que eu fiz sem ter nada de novo proposto ali na frente. Esse é o remorso. A gente não sai do lugar, o erro fica diante de nós e é um vício que se repete, um ciclo estéril, infrutífero, que não traz nada de novo para a nossa vida. Esse é o remorso. O arrependimento é a expansão da nossa mente. Eu sei que fui muito mal e agora eu não quero ser mais. Eu vou abrindo a minha mente de maneira tal que eu vou olhando para as coisas da vida e entendendo elas sob outra perspectiva, e pedindo a Deus que me ajude a não ser aquela pessoa que fui ontem, porque sei que aquilo que fui foi muito mal e eu não quero voltar a ser. O arrependimento nos ajuda e nos encoraja a dar o passo seguinte. O remorso não. O remorso, a gente fica parado no mesmo lugar e a gente fica num ciclo de autocondenação, de autocomiseração extremamente infrutífero, chato, estéril, monótono. O arrependimento não. O arrependimento, a gente se coloca na cena, a gente assume o nosso protagonismo, por mais triste que ele seja, e a gente dá passos para frente, porque o arrependimento, ele propõe algo para amanhã. Ele faz, ele nos chama, ele não deixa a gente parado no círculo vicioso da culpa, ele nos chama para a vida, ele nos chama à existência e nos chama à esperança. Os meus pecados ficam me olhando o tempo todo. Obviamente que isso é uma figura de linguagem, porque quem fica me olhando o tempo todo não é aquilo que eu fiz, mas sou eu.
Eu que fico com esse espelho na minha alma, me condenando, esse espelho trincado, embaçado, e aquilo fica me olhando, e eu fico olhando para aquilo, e a vida está passando, e eu estou apenas sendo encarado por algo que eu fiz. Então a frase é muito interessante: os meus pecados ficam me olhando o tempo todo. E eu também fico olhando para ele, e ele olhando para mim, e a gente não sai do lugar. E o tempo passa, e a vida passa, e existem pessoas arrastando histórias há 5, 10, 15, 20, 30 anos, exatamente porque pararam no remorso. O pecado fica me olhando o tempo todo. Pessoas que ainda não descobriram a alegria da graça. A alegria da graça que é a alegria de poder dizer: sim, eu pequei e eu também me senti perdoado por aquele que é todo amor e que me convida a viver uma vida diferente. Entende a diferença do remorso? Ele patrocina a mesmice. E o arrependimento também tem culpa. No arrependimento a gente também lida com a culpa, mas é a culpa que faz a gente se mexer. A culpa da consciência, porque a culpa, quando é usada e é vivida na justa medida, ela não deixa a gente paralisado. Ela faz com que a gente caminhe, com que a gente toque a nossa vida para frente, sem nenhuma necessidade de ficar negando, contando histórias de uma maneira um pouco mais bonitinha para elas serem socialmente aceitas e religiosamente perdoadas. Eu sei que eu fui muito mal e esse meu pecado fica me olhando o tempo todo, mas eu não quero ser mais essa pessoa. E quando essa admissão acontece, quando o remorso sai, o arrependimento chega, a acusação perde a pressão, ela perde a relevância, porque quando eu admito, eu tiro a força do pecado, eu tiro a força do erro e eu entrego essa força para o amor e para a graça. E aí esses dois, eles tomam conta da casa e tudo aquilo começa a ser dissipado, dissolvido. 100%? Não, porque não tem como a gente apagar alguma coisa que a gente já viveu. Mas a história ganha um novo significado. E histórias que ganham novos significados, elas podem sim entrar para a nossa história de vida e nos ajudarem a ser pessoas melhores, mesmo aquelas que foram tão tristes e tão desastrosas. Você precisa reconhecer aquilo que você fez de mãos dadas com Deus. Mas não o faça com uma percepção de Deus tirânica, amedrontadora, militar. Não. A gente precisa de auto-amor. A gente precisa aprender a se perdoar, porque por vezes o mundo inteiro coloca o dedo na nossa cara e a gente coloca a culpa no mundo inteiro, mas a gente também acaba colocando o dedo na nossa própria cara, porque dentro da gente existe um juiz. Dentro de todo ser humano tem um juiz que acusa os outros e que também se acusa. Todos nós precisamos desse juiz, porque ele também nos ajuda a organizar as nossas relações todas, mas a gente precisa fazer com que ele seja um justo juiz e não um tirânico que condena antes mesmo da sentença ser lida. A gente precisa entender esse juiz que está dentro de nós, porque às vezes ele é tirânico. E se a gente não souber lidar com ele, a gente acaba matando as pessoas e matando a nós mesmos. Tem que ter amor com o Deus que é amor e que não despreza misericórdia ao coração contrito e arrependido. O Deus que sempre estende a mão para as pessoas que estão interessadas em entrar em contato com elas mesmas. O Deus que ajuda as pessoas a mergulharem nas suas histórias. O Deus que ajuda as pessoas a mergulharem no seu passado. E por mais que nesse passado haja histórias terrivelmente envergonhadoras, esse Deus convida as pessoas a se reinventarem e assim poderem seguir em frente felizes na vida. Há pessoas que depois de graves erros querem se recompor e o fazem apenas esteticamente. Colocam um sorriso plástico no rosto e às vezes funciona. Para o mundo ao redor funciona. Você coloca um sorriso plástico no rosto, finge que está tudo bem e toca a vida para frente. Mas existe um negócio chamado travesseiro. Existe um negócio chamado consciência. E esses dois, quando se encontram, é uma bomba. Quando eu coloco a cabeça no travesseiro e a minha consciência me lembra de quem eu fui. Quando eu não faço isso de mãos dadas com amor,
eu perco noites de sono. Mas quando eu faço sem a preocupação estética, mas com a integridade da minha alma, eu também tenho consciência. Eu também tenho um travesseiro. E eu coloco a cabeça no travesseiro e a consciência aparece. E junto dela aparece também, de mãos dadas com a minha consciência, o amor de Deus, a voz do Espírito dizendo: sim, você fez, mas você não é mais essa pessoa e você pode dormir em paz. A gente pode fazer isso quando a gente se entrega ao amor. Quando a gente não permite mais que esse juiz tirânico fique determinando quem nós somos e muito menos determinando a vida dos outros. É quando a gente para de cuidar da vida dos outros, de colocar o dedo na cara dos outros e começa a olhar para o nosso coração, deixando que o amor e a graça inundem a nossa vida. E porque inundam a nossa vida, eles inundam todo o mundo que está ao nosso redor. Que isso seja uma verdade, que isso seja uma realidade na história da tua vida.